Olá, oi, Olá, olá, tá olá! dando Hoje, certo! graças a Deus, né? Agora, ai, Oi, Bru! Coisa boa! ai, graças a Deus, gente, não aguentava mais fazer live sem ver vocês, pelo amor de Deus. Agora nós temos um amigo oculto que faz as lives. Ria, cadê a tua carinha aí, Ria? Pode mostrar essa carinha aí, ó. Boa noite, Ai, pessoal. Boa noite, Bru. Boa noite, GG. tá. Pessoal, então, olha aí, ó, mostrando Eu foto vou ficar dele. só no bastidor hoje aqui. Nada de ficar só atrás dos... Eu tô saindo, ó. Boa live pra vocês. Beijo, obrigada, Rian. Oi, pessoal, muito obrigada pela companhia mais uma vez. Hoje a gente tem a honra, né? Eu digo, não é só uma colega aí de profissão na tentativa de melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas é uma grande amiga, né, Gê? Uma pessoa pela qual a gente tem um respeito imenso, imenso mesmo, uma pessoa que com toda certeza me tornou também, fez parte da minha formação em doutora em ciências da saúde e grande parte também da formação da G, né, em mestre em ciências da saúde. Eu costumo dizer, né, desde o começo até o final, ela foi a pessoa que esteve ao meu lado, né, literalmente, em todos os momentos, né, segurando a minha mão, me ensinando. Pessoal, eu entrei num laboratório onde eu não sabia nada da área experimental e essa queridona aí foi o que sempre teve do meu lado e me ajudou bastante, né, Bruna? Então, saiba que isso eu falo para ti, né, mas eu faço questão de falar agora para todos que, sem sombra de dúvidas, para mim é uma imensa honra hoje. E deixa só eu falar um pedacinho, né, do currículo dessa mocinha aí, né, que é de tamanho assim, com um coração e um cabeção assim, como eu digo, né? Ela é naturóloga, tá, pessoal? Ela é professora universitária do curso de naturologia da Unisul. Ela clinica também, tá? Ela é pesquisadora, mestre em ciências da saúde e doutoranda em ciências da saúde. Então não é pouco, né? É um baita currículo. Então seja bem-vinda, Bruninha. Deixa eu dar as boas-vindas também para a Bruninha, amiga querida. Tudo isso que a Lari falou, eu confirmo, assino embaixo. Quando a gente pensa em Lanex, a gente pensa na Bru, né? Que abre as portas, que acolhe, que mostra tudo lá, é a carinha dela. Seja bem-vinda, Bru. Muito obrigada, meninas, pela recepção. Estou emocionada. Com tantos elogios, assim. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque eu sei o quanto esse projeto, né, esse filho que vocês estão gerando e crescendo cada vez mais, graças a Deus, né? Eu sei o quanto ele é importante para vocês e eu me sinto muito honrada e feliz de ter feito parte, né, do início disso, né, que foi realmente no processo de formação de vocês ali a nível de pós-graduação. E agora, né, que vocês estão levando todo esse conhecimento de vocês para o mundo. Então, eu fico muito feliz e honrada de ter feito parte e de estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre isso também. E nós queremos saber tudo que a gente puder, nós vamos pegar de informação. Prender a Bruna, né? O máximo que a gente puder, né? Então, pessoal, na verdade, a Bruna, ela tem uma formação que eu peço até desculpa pela minha ignorância, mas eu desconhecia até, né, ter o contato com essa minha grande amiga, eu desconhecia mesmo, eu não sabia que existia a profissão de naturóloga, tá? É uma formação, são 5 anos, né, Bruninha? É uma formação, né? É uma profissão. Então, assim, Bruna, talvez seja a dúvida, né, do pessoal que entra também. Eu fui paciente da Bruna, tá? Então, eu posso dizer, assim, que realmente é um mundo, meu Deus,
que a nossa ignorância em não conhecer faz muita diferença na nossa qualidade de vida, tá? Então, explica para nós um pouquinho, Bruno, o que que é ser uma naturóloga, né? Como que funciona isso? Não é um curso técnico, né? É uma graduação. É uma graduação, um bacharelado, né? Você se forma, então, como naturólogo ou naturóloga, né? Atualmente existe esse curso em São Paulo, em Minas Gerais e aqui em Santa Catarina, ali na Unisul. Estamos torcendo para a abertura de mais cursos, inclusive em universidades federais. Agora foi aprovada uma moção para que isso acontecesse. Opa! E basicamente, assim, é um curso que ele vai ter todo um aprofundamento nas práticas integrativas e complementares, que hoje, né, são de conhecimento público, graças à política pública, né, das práticas integrativas, e que cada vez também estão agregando mais práticas integrativas. Mas, por ser acadêmico, ele é um curso que vai restringir algumas práticas. Então, não são todas as práticas que estão hoje na política pública que o naturólogo estuda devido à necessidade acadêmica, de evidências científicas, né? Então, a gente vai estudar algumas dessas práticas, como, por exemplo, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a cromoterapia, que hoje é conhecida como fotobiomodulação, os fitoterápicos, os óleos essenciais, a aromaterapia, as práticas manuais, a geoterapia, todas as práticas que já têm um nível de evidência científica, o naturólogo ele vai se apropriar. E principalmente, assim, o que a gente prega desde o primeiro semestre do curso e até no estágio final, hoje eu posso falar isso com bastante propriedade já como docente, né, que a gente repassa para os alunos, é sempre buscar que não seja só a aplicação de uma prática integrativa, mas que o atendimento seja com um olhar integral para o ser humano. Então, sempre vai ser um atendimento buscando a individualidade, buscando as especificidades, buscando os objetivos daquela pessoa, como que ela pode tanto recuperar quanto promover mais saúde e qualidade de vida. Nossa, que bacana. Que incrível. Meu Deus, Bruna, eu confesso para ti, assim, que... Nossa, eu sou naturóloga, eu me lembro até hoje, eu pensei, meu Deus, que vergonha, o que é uma naturóloga? E depois, convivendo contigo, com a Rafa também, eu parei para pensar assim, eu falei, meu Deus, é algo, nossa, que vem a contribuir muito com a saúde do ser humano. Principalmente nessa linha, Bruna, eu vejo de tratamentos complementares mesmo. A Gê e eu, a gente tem uma fala, inclua no seu tratamento, né? Não é só isso, inclua. Então, quando você fala, né, da geoterapia, a cromoterapia, agora a fotobiomodulação, quando você fala, né, você cita essas estratégias, a gente que já tem uma experiência clínica, a gente vê o quanto realmente a gente tem que rodear o nosso paciente de alternativas para que ele encontre a cura. E a naturologia, ela vem com isso muito forte, né? E eu acho que eu já vou puxar assim uma que eu acho que acaba, né? Eu vejo que as pessoas às vezes acaba gerando uma dúvida, né? As práticas integrativas, elas estão muito populares hoje, principalmente pelo Sistema Único de Saúde, né? Então a gente sabe que o SUS ele já oferta várias práticas integrativas. E eu acho isso, nossa, maravilhoso. Então, eu vejo como eu fui tua paciente, eu vejo o quanto você me ensinou a eu olhar para mim e buscar entender a minha condição disfuncional para que eu realmente buscasse a minha autocura. E isso foi muito importante, né, para mim. E as pessoas às vezes comentam, mas isso tem evidência científica, isso é uma prática baseada em evidência, porque a Gê e eu, a gente tem bastante cuidado, sabe, em trazer, tanto que a gente fala, é uma prática baseada em evidência e experiência, né? Nós temos aí a enciclopédia ambulante, que é a GG, né, 43 anos de atendimento, e ainda aí trabalhando.
nem se aposentar, aquelas assim. Não, tô brincando, Deus o livre. Mas, enfim. Olha, tá entrando um monte de colegas aqui, naturólogos. Que legal, Daniel, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, assim, fala um pouquinho para nós, né, Bruninha, como que é essa questão realmente da evidência, né? A gente sabe porque está contigo, mas eu acho que é uma informação muito útil para a gente doar aqui para o nosso público. Eu queria até, o Bru, acho que você podia começar listando, porque você falou assim que tem as práticas que têm mais evidência. Eu lembrei da fotobiomodulação, a geoterapia. Cita cada uma delas para a gente, por favor. Então, vou até para puxar a memória, né? Quando a gente fala em nível de evidência, eu já penso no LANEX, porque o LANEX é um grande contribuidor em termos de evidência científica das práticas integrativas, né? Então, assim, se a gente for considerar as publicações que a gente teve recentes ali, a gente tem a eletroacupuntura, a acupuntura, que vem da medicina tradicional chinesa, a gente tem a aromaterapia, a gente tem as terapias manuais, né, que vocês contribuíram bastante com isso, mas já era uma linha consolidada, do próprio professor Daniel, né. A gente tem a fotobiomodulação, né, que é, como eu comentei, a cromoterapia, fora, né, pensando também em outras questões, a medicina que, na realidade, é até meio dicotômico pensar nisso, né? Porque quando a gente fala medicina ayurvédica e medicina chinesa, são medicinas que já funcionam há muito tempo, há anos, né? Então, quando a gente hoje vai falar que sobre prática embasada em evidência, às vezes a nossa mente ela vai muito direto. Tem artigo científico sobre isso, né? Mas essas medicinas elas já são consolidadas mundialmente, né? A própria aromaterapia também ela tem a sua origem lá há muito tempo atrás, né? A fitoterapia também. O que hoje a gente busca dessa prática dentro dessas terapias é realmente assim entender por que essas terapias funcionam. A gente já sabe que funciona, mas quais que são os mecanismos que estão envolvidos dentro dessas práticas, né? Hoje não existe muita dúvida para qualquer clínico que a acupuntura funciona, mas quais mecanismos que estão envolvidos nisso e como que a gente pode aprofundar esse estudo para exatamente ter um tratamento cada vez mais eficaz, né, para o nosso paciente ou interagente. Citando outras práticas que daí não tem tanta evidência, mas temos também a geoterapia, florais, está um pouco carente de evidências, mas alguns trabalhos já estão mostrando também, né, a sua evidência científica. Deixa eu pensar até mais qual prática, se eu esqueci de algum colega pode também ajudar. O óleo essencial, né, Bruna? Aromaterapia. Aromaterapia. Tu falou, desculpa, não escutei. Aromaterapia, isso, Tem alguma terapia com água ou não? Sim, bem lembrado, Gigi, o termalismo. Termalismo. Né? Isso. Ou a balneoterapia, né, como também é conhecido. Também foi um trabalho que o LANEX teve em parceria ali com Santo Amaro do Imperatriz, onde a gente tem, né, essa fonte de águas termais. E a gente mostrou, através de uma tese de doutorado ali, a potência, né, dessas águas. E hoje, inclusive, com os trabalhos que foram feitos ali no próprio LANEX, a gente conseguiu desenvolver um protocolo em que as pessoas utilizam as águas lá pelo SUS de forma gratuita, né? O SUS prescreve lá. Incrível. E, inclusive, ali em Santo Amaro, é importante também comentar para as pessoas, tem um centro, né, de práticas integrativas, que os naturólogos, né, o Fernando Hellman, o próprio Daniel, contribuíram muito com publicações de livros, né, também para fortalecer essa prática, e outras práticas também que acontecem ali naquele centro hoje. Bacana. Olha que incrível. E coisas que muitas vezes o público ele desconhece, né? Se a gente for parar para analisar, são coisas que são ofertadas, como tu falou, até de forma gratuita, muitas vezes, mas o público acaba não tendo conhecimento. E como a gente comentou, que agrega muito dentro da condição
doença, vamos dizer, né, para melhorar essa condição. É o que eu costumo dizer, é uma gotinha de água no copo da saúde, né? Então, quanto mais a gente integrar tudo isso, né, tanto que são práticas integrativas, mais esse paciente ele vai ter esse copo da saúde cheio. Né? Eu acho isso incrível, assim, né? Eu, numa opinião como clínica, agora falando de uma forma muito particular, há muitos anos eu não vejo o meu paciente só como uma articulação, ou ele vem, eu restabeleço a função, eu faço um exercício, há muito tempo. Então, hoje, claro, o Lanex ele conseguiu me abrir muito mais isso, como eu sempre comentei, né? Todos esses anos estudando, eu consegui ter uma imagem muito maior de que o ser humano ele é muito além, né? Só daquela biomecânica dele disfuncional. E quando a gente consegue olhar ele dessa forma integrativa, é como se virasse uma chave, né? Então você vira uma chave dentro do consultório e tu começa a entender realmente o que é a condição da doença da pessoa, né? E aí você essas consegue... pesquisas, pelo menos as que eu acompanhei lá no Lanex, então, e isso é muito pouco falado, né? Elas são sempre comparadas, os efeitos, assim, com drogas que são muito utilizadas no mercado, né? Por exemplo, o meu estudo foi comparado com a dexametasona, né? Que tá aí no mercado, qualquer travadinha de coluna, o povo se aplica, né? Então, assim, esse potencial dessas terapias de não ser tão invasivo, não ter tantos efeitos colaterais, né? Isso é muito importante. A gente tinha que estar sempre falando sobre isso, porque tem muita crítica em cima dessas terapias, pela falta, às vezes, de evidência, né? Mas, assim, é que as pessoas desconhecem, né? Os estudos, na verdade. Isso. Conhecimento, né? E extrapolando também, eu acho que uma coisa que é muito importante, que quando a gente começa a olhar para essa pessoa de forma integral, a gente também não vai só buscar uma prática que vai em torno dessa sintomatologia, né? A gente passa a entender e tratar a causa disso. E por isso que as práticas, por terem esse cunho integrativo, elas podem agregar bastante, né? Porque a gente nunca... Por mais que ali dentro de um científico, dentro de um protocolo, a gente quer comparar com um fármaco, no cuidado com isso, a gente não vem para substituir nada. A gente vem exatamente para integrar e agregar. Exato, exato. Gente, deixa eu só fazer um comentário. Dá uma olhada na palheta de cor que a gente tá. E a gente nem combinou. Isso que é conexão, olha só. Que demais. Eu olhei agora, eu falei, gente, a gente nem combinou. Então, tudo com batom, blusa, ó, tudo seguindo até a GG ali, ó. Ai. Sabe que às vezes eu acho que as pessoas, elas confundem muito, complementando a tua fala, Bruninha, na questão de que ninguém fala para tirar o remédio, ninguém fala para parar o tratamento médico, né? Não é essa a questão, né? É integrar, é complementar. Então, talvez esse complementar faça com que esse indivíduo consiga sair dessa doença muito mais fácil, que ele consiga largar a medicação, que a gente sabe que tem efeitos colaterais. Claro, o remédio às vezes é necessário, gente. Meu Deus, a cirurgia às vezes é necessária. As pessoas confundem, nada de cirurgia na coluna, nada de remédio. Às vezes a pessoa precisa daquele tratamento, aquele tratamento medicamentoso, aquele tratamento cirúrgico. Então, o que a gente fala é complementar. O que às vezes eu acho é que as pessoas elas tomam tudo como se fosse briga, né? Então, tô usando isso, daí não pode usar aquilo. Tô fazendo aquele outro, não pode fazer. E não, a gente complementa, a gente integra. E eu acho isso assim, ó, fenomenal. Se eu digo que tem alguma coisa que vai se tornar realmente o caminho da saúde das pessoas, é quando elas abrirem a visão para isso, sabe? Para saber que elas têm que ter, né, as rédeas da saúde delas, que elas têm que se conhecer e que elas têm que integrar coisas no cotidiano, né,
Bruninha, eu acho que isso, né, GG, eu acho que isso é uma coisa, assim, muito importante da gente falar. A gente não está desmerecendo a medicina convencional nem um minuto, pelo amor de Deus. A gente só está tentando mostrar que existem outras alternativas para complementar, né? E até porque, né, Lari, de forma nenhuma a gente veio, né, tem essa fala, porque exatamente isso, a importância, até o papel do naturólogo é esse, né, é fazer exatamente com que essa pessoa entenda o processo dela de saúde e doença. Então, o médico, para nós, ele é extremamente importante, o farmacêutico é extremamente importante, o fisioterapeuta, o nutricionista, né, porque a gente vai contribuir com essa integração, com esse autoconhecimento, com essa tomada de consciência, a gente utiliza as práticas como ferramentas para auxiliar nesse processo, mas de forma nenhuma a gente vem para tomar o lugar de alguma dessas profissões. Até porque, vou pegar um pouquinho uma fala de vocês, que até quando eu vi, eu comentei na graduação com as alunas, né? Foi uma postagem que a Gigi fez e uma fala, que eu vi um vídeo, acho que você estava dando uma aula, que vocês colocaram assim, no post da GG que dizia que o educador físico ele está voltado para performance, o fisioterapeuta para reabilitação, né? E a fala da Lari na aula era mais ou menos isso, né? Que às vezes a gente também tem muitas e muitas e muitas ferramentas e a gente não se aprofunda. Então, hoje, até por também já ter experiência no ambiente multiprofissional, eu vejo que o tratamento ouro para o paciente, o que é melhor para ele, é não ter apenas um profissional, é ter um grupo integrado, né, que vá contribuir para a saúde dele, né? Então, esse grupo que cada um vai aprofundar dentro daquilo que aprendeu. E isso sim é o melhor, né? Vai favorecer, com certeza, a saúde dele. Sim, com certeza. Concordo com você, Bruninha. Aquela postagem foi referente a uma situação que a gente vive muito na fisioterapia, assim, onde às vezes o fisioterapeuta fica preocupado em realizar funções que ele não domina, né, para atender a demanda do mercado e não dá a mão com outros profissionais, né? Fica tentando resolver tudo sozinho, e é isso que você falou mesmo. Nossa, é exatamente isso. E daí fica, eu digo, dando murro em ponta de faca, né? Desmerecendo a profissão muitas vezes, sendo que juntos somos mais fortes. Eu acho que é uma frase tão, sei lá, tão comum, mas que às vezes as pessoas não trazem isso para o dia a dia delas, né? A gente mesmo cuidando da nossa saúde, hoje, né, eu paro para pensar assim. Nossa, tanta busca, assim, né? Eu tenho uma médica maravilhosa que sempre me acompanha, né? A Bruna me ajudou dezenas de vezes. Nutrição, ontem estava em consulta lá com a Tainá, no Lanex, sabe? São diversas coisas que a gente sempre está buscando. A G me ensinou um monte de coisa. Ontem eu estava lá, vai bolinha para cima e para baixo, e vai, sabe? A gente vai se integrando e vai cuidando da gente, né? E eu acho que esse ato da gente se cuidar já é grande parte. Quando a gente muitas vezes entra numa medicina muito tradicional, muito fechada, isso acaba sendo esquecido, né? Que a nossa saúde é a nossa responsabilidade. E eu vejo cada um com a sua escada para subir o muro. Acho que é dessa fala que tu tá falando, né? Não adianta uma pilha de escada se a pessoa olha para aquilo lá e diz, para que isso serve? Né? Então, cada um no seu quadrado, né? Fala, amiga. Essa pergunta a gente não ensaiou, mas assim... A G é a rainha das perguntas, a G é a rainha das perguntas que a gente não ensaiou. Que assim, mas puxando um pouco a sardinha para o lado da fáscia, né? Então, todas essas terapias, com certeza, elas geram os mecanismos, né? Eles envolvem uma resposta da fáscia, né? O que você com toda essa sua experiência de laboratório, assim, você poderia contar para a gente que você observou da importância desse tecido nas diversas práticas que foram pesquisadas aí por você? Conta para a gente. Olha, vou
confessar para vocês que depois que eu conheci o mundo da fáscia, eu passei a pegar muito desse conhecimento para exatamente fundamentar muitas coisas muitas práticas que a gente fazia, muitas coisas que a gente observava, tá, das nossas práticas, mas a gente não entendia o porquê. Porque quando vocês, né, colocam a fáscia como tecido único, apesar de diferentes níveis, de ter a superficial, de ter a profunda, ela é um tecido único no corpo, né? Então, essa unicidade, né, eu acho que é um caminho em que a gente pode estudar e com isso entender muitas das coisas que a gente observa com a aplicação das práticas integrativas. Quando a gente fala, por exemplo, na reflexoterapia, né, que são pontos específicos no pé, né, onde existe um mapa, e a partir dali eu vejo resultado no restante do meu corpo. Com certeza a face vai estar envolvida nisso, né? Tenho dúvida, até porque a gente manipula o pé de forma manual. Então, nem se for a face plantar, mas ela vai estar envolvida nisso. Mas ela, fora, né, os outros sistemas, óbvio, o sistema linfático, circulatório, sistema nervoso, mas ela vai ter esse componente facial junto. A geoterapia, quando a gente aplica, né, que a gente aplica uma camada nas aplicações de cataplasma, geralmente uma camada generosa, né, deixa ali um tempo. Esse peso que ela faz ali na pele, certamente está movimentando também o sistema facial. Sem falar nas outras próprias terapias manuais, que a gente estuda geralmente embasadas nas medicinas, né? Então, na medicina ayurvédica, a gente vai estudar, por exemplo, a Abhyanga, que é uma massagem que está dentro dessa racionalidade, né? Que é a Ayurveda. Mas se está mexendo no corpo, se está manipulando tecido, está mexendo na face também. Né? Então, quando observa às vezes que uma manipulação local ela vai ter um efeito sistêmico, hoje eu já penso na face como a resposta para isso. Certo. Olha que incrível, Bruninha. Nossa, a gente for pensar realmente, né? Uma fala do professor Daniel que ele sempre tem, né? Não tem nada que você vai realizar no corpo que você retire a face para fazer, né? Então, de forma, ele sempre fala isso, né? Eu tô lá fazendo uma mobilização articular, eu tô, né, estimulando a face. Eu tô fazendo a RMF, eu tô estimulando a face. Eu tô trabalhando um agulhamento, eu tô estimulando a face. Então, tudo de uma forma, né? Aí vem a diferença de você trabalhar com ela diretamente ou indiretamente, mas ela sempre vai estar presente, né? Então, ela sempre vai estar... E escutando a tua fala, assim, eu às vezes penso como a gente pouco sabe ainda, né? Uma vez eu tive uma conversa, Bruna, acho que isso eu nem te acho que não comentei nem contigo, a GG, porque não surgiu a oportunidade ainda. Mas eu tive uma conversa sobre tipos de intervenção que são boas para a fáscia. E tu falando da Ayurveda agora, com o professor Shilaip, ele comentou que ele conhecia, né, as massagens ayurvédicas e que havia muito bom resultado dentro do sistema facial. Então, se tu para, ele comentou diversas outras modalidades de massagens, né? Então, se você para pensar, que nele falou, né, um estímulo indireto, mas ocorre e é muito bom para esse tecido. Então, se você pensar que um dos maiores pesquisadores do mundo no assunto, né, comenta sobre, se a gente for falar da professora Langevin, nos Estados Unidos, ela é a professora Langevin. Se vocês colocarem Langevin no PubMed, vocês vão ficar assim, meu Deus, né? Como quem não conhece, como eu não conheço essa mulher. E ela estuda o agulhamento, gente, há anos. Ela trouxe explicações de mecanismos, como a Bruna falou, efeitos direto. Gente, assim, ó, coisas que não tem o que discutir, né? É um baita de um embasamento científico para essa prática. O que às vezes eu me preocupo um pouco, sabe? Vou ser honesta com vocês, é a questão assim de muitas vezes, volto lá para aquele exemplo da escada. Às vezes aprende-se algo no final de semana e já se acha que domina
aquela, né? E você já começa a colocar aquilo em prática e muitas vezes você acaba executando de uma forma que você não vai conseguir os benefícios que aquela prática aplicada corretamente conseguiria, né? Eu acho que isso é algo, a gente pode falar isso, claro, a gente vai puxar pelo que a gente mais entende, mas que nem nós estávamos hoje conversando sobre o foam roller, né, amiga? Eu sempre falo errado. Então, aquele rolinho, né, miofascial. Então, conversando até sobre aquilo, dependendo da forma que você usar, realmente você não vai gerar o efeito que aquilo se propõe a fazer. Mas se você realmente entender a fundamentação, utilizar de uma forma, né, adequada e tudo mais, você acaba atingindo. Então, eu acho que esses pontos, assim, vale muito a pena a gente enaltecer, sabe? E realmente, assim, trazer para a população, porque eu acho que são informações muito valiosas, né, para o ser humano. Uma coisa que eu aprendi assim no mestrado, né? Eu lembro de um seminário que nós tivemos lá e que alguém apresentou um artigo sobre ele passava um pincel só nos pelos. Lembram desse artigo? Lembro. Sim. Através da ressonância magnética, né, via que parte do cérebro que estava sendo ativada e era a parte límbica, a parte mais relacionada com as emoções, né? As fibras secáteis, né? Isso. Eu penso nisso porque, assim, a gente tem uma forte influência da nossa prática, né? De tudo forte, tudo profundo, né? E as coisas mais incríveis, elas acontecem na pele, nos pelos e na face superficial ali, não é? Respostas. Então, hoje a gente está falando muito de tratar o indivíduo de forma integral. Não tem mais como você não olhar para o lado emocional das pessoas, né? Porque a saúde mental Nossa Senhora, né? Não dá para não olhar para a saúde mental das pessoas hoje em dia. Então, assim, você imaginar que um toque refinado, superficial, e a maioria das práticas integrativas, elas são bem doces, né? Elas são gentis, assim. Sim. Então, é uma possibilidade, uma indicação de que a gente tem um mundo aí para tratar a saúde mental das pessoas. Não é? Nossa, é o mundo, Gê. Exatamente. Eu lembro também, me marcou muito também esse seminário, Gigi, porque é bem isso, né? Às vezes, os profissionais podem já estar mudando essa visão, mas às vezes também as pessoas, os pacientes, né, que recebem, às vezes eles também têm essa ideia. Ah, não, mas se é só isso, não vai me adiantar, sim, né? Ah, isso não serve para mim, eu preciso de um toque, né? Existe ainda muito essa cultura enraizada, né? De que precisa ser uma grande dosagem, precisa ser um toque muito robusto, precisa, né, ter isso. E graças ao que a gente já vem avançando, a gente percebe que às vezes menos é muito mais, sim, né? Com certeza. Com certeza. Bruninha, agora vamos falar um pouquinho, acho que um assunto que vale muito a pena a gente trazer aqui, que é sobre os óleos essenciais, né? Um assunto que é da sua dominância, né? A Bruna estuda eles há muito tempo, né? Ela tem essa prática dentro da clínica dela. Ela é docente da disciplina, né? No curso de naturologia. Então, eu acho que ninguém melhor, né? Ela é uma referência na área aí para poder explicar para a gente um pouquinho, né, Bruna? Porque eu vejo que os óleos essenciais, eles tiveram um boom, né, mercadológico mesmo, só que esse boom, eu vejo que tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? Só que acabou virando, eu vejo em alguns momentos, até porque os pacientes me perguntam muitas vezes sobre isso, acabou virando meio que uma farmácia de você vai lá, pega, faz o que você acha que tem que fazer, é só um cheirinho, não tem problema, né? Então, eu acho que é aquilo que a gente comentou anteriormente, daí você utilizar algo tão precioso de forma errônea acaba tornando aquilo ruim perante, né, uma sociedade, porque as pessoas não utilizam da forma que deveriam, né? Então, se tu puder fazer a gentileza de falar pra gente um pouquinho com relação a isso, a gente fica muito agradecida, Bruno.
Então, eu também tenho que enaltecer, né? Porque essa linha, na realidade, ela foi consolidada por outras naturólogas, né? Que vieram primeiro, vieram na frente, abriram caminho. E a Thalia, a Aline Temer, a Ana, a Nina, trabalharam com fitoterápicos, com aromaterapia. E eu peguei meio que um caminho mais fácil, porque elas já tinham, né, aberto um pouco esse caminho. Mas gosto muito dessa área, né? Como a Larissa falou, topei conversar com vocês por um assunto realmente que está na moda, vamos dizer. E eu acho que é muito importante realmente a gente elucidar alguns pontos, né? E não tá certo o que está errado, né? Mas é trazer o conhecimento para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões a respeito disso, né? Trazer aquilo que a gente estuda. Então, hoje, quando a gente fala de óleo essencial, até eu dou sempre esse exemplo assim também para os alunos na graduação. Qual a diferença, né? Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo uma dipirona, e eu tenho dor de cabeça e eu uso um óleo essencial. A diferença é apenas ali o que eu estou utilizando, né? Ah, mas é natural, não vai me fazer mal. Não é. Isso é errado se a gente está pensando dessa forma, né? Porque, para começar, isso remete ao processo de medicalização. Tem um problema, eu vou lá e quero uma solução. E se a gente pensa em saúde integral, eu vou tentar investigar o porquê que eu tenho esse problema, com que aspectos mentais e emocionais está relacionado esse meu problema, e vou buscar a raiz dele, né? Mas, falando assim, por que então, se é natural, pode me prejudicar, né? Porque quando a gente fala de óleo essencial, é importante que isso fique bem claro, a gente está trazendo ali um potencial terapêutico muito grande. Existe uma frase muito popular, assim, que cada gota de óleo essencial é igual a tantas xícaras, 30, 40 xícaras, às vezes esse número muda um pouquinho, de chás daquela planta, daquele terápico, né? Eu gosto dessa frase porque ela é um pouco didática, né? A gente já consegue, de uma forma simples, entender o potencial que eu tenho em uma gotinha de óleo essencial. No entanto, se a gente for colocar assim aprofundar essa frase, ela não está totalmente certa. Por quê? Porque quando o óleo essencial ele é extraído, pessoal, o que acontece? São realmente dezenas, centenas, muitas vezes, de quilos do material vegetal. Seja da folha, seja do caule, seja da casca da fruta, para extrair o óleo essencial. Então, daí ele passa por esse processo de extração. E esse processo de extração, ele vai modificar a arquitetura desses componentes químicos, né? Ele vai mexer nessa estrutura bioquímica e não esse produto final do óleo essencial, todos esses componentes químicos, daqueles quilos e quilos de planta, é diferente da simples soma de uma xícara mais uma xícara mais forma um terceiro produto dali, né? Graças a esse processo. Até porque, assim, pensando bem bioquimicamente, né? O óleo, ele vai ter uma propriedade de gordura, mas não totalmente de gordura. Ele é um pouquinho polar e apolar, tá? Então, vão ter moléculas que vão ter mais afinidade com isso, e geralmente quando eu faço o processo de destilação, que é o principal processo hoje utilizado, eu vou também gerar o hidrolato. Então, vão ter moléculas que vão ficar ali na água e moléculas que vão se grudar no óleo essencial mesmo, tá? Então, gera essa mudança, gera um terceiro produto. Ao ponto de que, quando a gente vai pegar as indicações de um fitoterápico, muitas vezes elas são diferentes da indicação do óleo essencial da mesma planta, né? Então, um exemplo, assim, bem visual, né? Fácil para a gente entender, por exemplo, a camomila. Né, a florzinha da camomila. Todo mundo, eu acho, que já tomou um chazinho de camomila, né? E é super tranquilo, é um chá que acalma, né? Ele tem as indicações, inclusive, dentro da fitoterapia, até para estética, para clareamento de pele. É um chazinho, né, que não tem grandes contraindicações, por exemplo.
Só para vocês terem uma ideia, o óleo essencial da camomila alemã, as gotículas dele não chega a ser azul, pela grande quantidade de azuleno que é extraído da florzinha da camomila. Não. Então, mesmo xícaras e xícaras e xícaras de camomila, eu nunca vou conseguir chegar a uma molécula azul que acontece no óleo essencial da camomila. E o óleo da camomila, ele vai ter indicações diferentes do fitoterápico, né? Então, assim, como eu disse, é uma frase muito didática, mas o meu medo é que as pessoas entendendo isso, entre nessas vezes, não, mas eu quero um tratamento power, né? Eu quero um tratamento, eu quero me tratar em pouco tempo, né? Eu tenho pressa para fazer esse tratamento, então eu vou usar o óleo essencial porque é potência, né? E a gente tem que pensar que não é bem assim, né? O óleo essencial, ele tem as suas propriedades, ele vai ter, inclusive, as suas contraindicações, os seus cuidados, a sua frequência, a sua dose, né, que deve ser respeitada, a sua utilização, as diferentes formas de utilização que vão beneficiar todo o potencial terapêutico que ele tem e que é diferente do fitoterápico, né? Então, começa por aí. Hoje, ver realmente o que está acontecendo, graças a esse boom, né, que está dentro da aromaterapia, na realidade é uma banalização, né? Eu posso utilizar o óleo essencial, eu uso um para inalar, uso outro para fazer massagem, né? Uso outro para ingerir muitas vezes. Então, assim, e tá tudo bem porque é natural e não tem problema. E não é, né? Então, é importante, né, a gente ter ciência, assim, de que o óleo, e se a gente for até mesmo assim, um óleo essencial só, se você for estudar ele tem tantas indicações, que um só, às vezes, já vai resolver o problema de muita coisa. E por que ele tem tantas indicações? Porque ele tem dezenas desses componentes químicos, né? Então, quando eu vou pegar um medicamento que tem 1, 2, 3 princípios ativos, no máximo, às vezes isolados, ele já vem com uma bula, né, de indicações e contraindicações. Vocês imaginem um óleo essencial que tem dezenas de componentes químicos. São milhares de indicações e contraindicações também. Nossa, olha que incrível isso, né? E eu tava pensando assim, como é banalizado, né, o uso, gente? Como é banalizado o uso, como se fosse algo... E ali só amiga fazendo... Deixa eu só fazer um complemento ali. Por exemplo, né, eu digo que a gente tem que falar do nosso quintal, né? Eu não posso fazer uso cutâneo do óleo essencial. Eu sou extremamente alérgica, gente, a qualquer tipo de óleo essencial. Assim, não testei todos, mas todos até hoje que foi passado na minha pele, né? Eu tenho uma amiga que vem me atender, né? Ela faz um trabalho de massagem maravilhoso, de vez em quando ela utiliza, ela dilui o óleo essencial no óleo vegetal, tudo, ela trabalha com isso. Ela faz eu não posso nada, na minha pele me dá alergia. Agora, quando eu inalo, né, coloco no difusor, né, muitas vezes deixo em casa ou deixo no consultório, fico naquele processo de inalar aquele óleo essencial, ótimo, tenho infinitos benefícios, mas eu, Larissa, não posso passar na minha pele, porque me dá alergia, me dá, e não é assim, ele diluído mesmo no óleo, né, a Carol já tentou, fez uma diluição mínima, me mostrou o cálculo, eu passo um pouquinho, eu já tenho alergia. Que engraçado, uma coisa natural, né? Só que é o natural que a gente não, né? Não, olha só que incrível, né? E como a gente é desinformado. E daí, Gê, olha só, ela comentando ali da banalização, eu fiquei pensando, aconteceu a mesma coisa com a fáscia, né? Quanto não se banalizou da fáscia, né? Porque, não sei o quê, até no quesito assim, você trata a face, tu trata tudo, né? Você usa um óleo essencial, você vai tratar tudo, você vai fazer tudo, e não é isso que a gente fala, né? A gente fala de algo que vai, né, complementar a saúde do indivíduo. E tem, no fim, chega na questão da dose, né? Dose. Melhor dose para tudo, é para isso que tem pesquisa, tanta pesquisa, né? Exatamente. Dose, a melhor forma de utilização, né? Isso, exatamente. E o que funciona para aquele indivíduo também, né? A gente tem que pensar o que funciona dentro da condição, porque às vezes a gente tem
né, a gente que pesquisa, a gente sabe, a gente tem um N, muitas vezes, no clínico randomizado, onde todo mundo tem o diagnóstico clínico. Mas o que levou a cada um chegar àquele diagnóstico clínico é assim, ó, gente. Né? Então, nunca é linear como as pessoas, né? Ai, faz 20 agachamentos que vai fortalecer, não sei o quê. Deu, para todo mundo é igual. E não é, né? A gente até tenta trazer uma amostra homogênea, a gente tenta fazer aquilo da melhor forma possível, né? Faz inúmeros cálculos, né, de variáveis para poder tornar a amostra mais homogênea possível, mas não é assim, né? Não é exatamente dessa forma linear que as coisas funcionam, né? E eu acho que quando a gente traz esses conhecimentos integrativos, isso realmente, né, abre a caixinha, né? A gente consegue olhar, né, o nosso paciente como ele deveria ser, na minha opinião, visto. Ô, Bru, lá na Unisul, vocês têm uma clínica, né, que presta atendimento à população? Isso, exatamente. É uma clínica integrada, né, onde todos os cursos da saúde, eles fazem estágio. Então, a naturologia faz estágio lá, a psicologia, a nutrição, a medicina também, né? Então, e é direcionada para atendimento à comunidade. Os alunos estão nas últimas fases de cursos realizando os estágios. E você atende, você quer deixar algum contato aí para as pessoas, para atendimento? Eu atendo em consultório, né, e faço alguns atendimentos online, que a gente teve que adaptar, né, agora na pandemia, fazer alguns atendimentos mais fáceis, sim. O contato pode ser pelo Instagram, que já está ali marcadinho. Já foi? Mesmo quem tiver uma dúvida a respeito disso, né, ou precisar de alguma indicação, pode entrar em contato. Vai ser um prazer. Coloquei aqui, ó. Com toda certeza. E, Bruninha, conta pra gente, assim, o que tu tá pesquisando agora, né? O que você tá... o que é o teu doutorado aí? O que você tá fosforilando lá no laboratório? Que a gente termina uma coisa e diz, nunca mais vou fazer isso. 2 semanas depois, a gente já tá lá no laboratório de novo, né? Eu segui a mesma linha, agora no doutorado, segui a mesma linha do mestrado, que é com a fotobiomodulação, né, que é o emprego aí da luz, né. No mestrado, a gente conseguiu fazer um trabalho com experimentação, com um estudo pré-clínico, mostrando o mecanismo de ação na dor inflamatória. Então, foi um estudo bem interessante, bem robusto, foi feito com camundongos machos, camundongos fêmeas. E no doutorado eu segui na mesma linha, mas daí por um estudo clínico, onde a gente está utilizando a luz diretamente, né, na cabeça, então, que é a fotobiomodulação transcraniana, e com o intuito de... a gente está trabalhando com idosos com comprometimento cognitivo leve, né, então, ou seja, uma fase que seria... ainda saudável, mas prévia, né, à demência, então com o intuito de uma prevenção aí para doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Bacana. Olha que legal, Bruninha! E já dá para dar aí como é que diz quando a gente conta os resultados antes? Um spoiler? Que é esse o nome? Ai, tô aprendendo um monte de nome novo. Meu Deus, sou muito chique. Só para a gente saber aí, curiosíssima sobre isso. Porque, olha, gente, imagina! Pensa a incidência, a prevalência desse tipo de disfunção hoje. A Gê acabou de falar. Saúde mental é tudo hoje em dia, né? Então, se a gente tiver como, né, auxiliar num trabalho profilático, numa prevenção, nossa, isso é incrível. E isso que é legal, né? Porque, assim, a gente vai trabalhar nesse sentido com uma terapia não invasiva, não farmacológica, né? Que não gera efeitos colaterais. Então, isso que é o mais bacana, né? E até... E pelo que a gente observou, assim, de uma boa adesão por parte dos idosos, né? Que às vezes a gente também acha que o idoso não vai querer muito porque é tecnologia, né? E não, eles foram super adeptos, foram, né? Até se algum deles estiver aqui, eu agradeço sempre imensamente a cada um, porque eles foram grandes parceiros nessa pesquisa.
E em relação aos resultados, a gente teve alguns resultados bem interessantes em relação ao questionário de cognição, sim, e em relação também a alguns componentes bioquímicos que a gente analisou no sangue, né? Foi um resultado bem que a gente foi bem satisfatório, assim. A gente ainda está terminando, né, de analisar isso. E como vocês conhecem, né, aquela parte bem gostosa que é de fazer a discussão dos resultados, que é Deus me livre. aquela parte que a gente gosta É. né, que é na realidade que é o ineditismo mesmo, né, da tese, que é o que você mostra, o que você fez de diferente, qual é o raciocínio por trás desses resultados, né, o que a gente vai agregar na literatura. Então, eu estou nessa fase, defendo em fevereiro do ano que vem. Legal. Deus Que ajudar. incrível. Então vamos aguardar aí, pessoal, né? Quando esse estudo aí, né, a gente poder contemplar ele, olha que coisa incrível, né? Nossa, Bruninha, que papo gostoso, hein? Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Você trouxe muitas coisas novas aqui, muitas informações úteis. Fora o prazer de estar aqui pertinho de você, porque a gente, né, não está mais lá no laboratório, não consegue te ver, maior correria, né? Obrigada por ter vindo aqui, viu, Bruno? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, prazer estar conversando com vocês, fazer parte desse momento aí de vocês. Manda um beijo Ai, Bruninha. Quando a Larissa falou ali de você ter toda essa experiência clínica, mas quase se aposentar, quase que eu falei, digo, não, você não pode. Quem deixa aposentar? Não fica para ele. Ai, não pode. Ai, Bruninha, muito obrigada por ter aceito o convite, tá? De coração, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu acho que esse tipo de informação realmente, não tenho certeza, é extremamente valioso para os dias atuais que a gente tá, né? Essa live, pessoal, ela ficou muito, assim, instrutiva mesmo para todos vocês que têm alguma dúvida, né? Então, assim, com essas terapias integrativas, inclusive com relação à evidência científica, a plausibilidade biológica dessas intervenções. Então, eu acho que muito, né? Às vezes a gente fala, mas a falta de bunda na cadeira, né? A gente sentar, a gente realmente estudar e ver o que já tem, né? E tem muita coisa já com uma evidência forte, boa, que a gente pode estar utilizando na nossa prática do dia a dia. Deixa eu ver aqui, ó. Parabéns, Bruna, adorei o bate-papo, sucesso no doutorado. Ai, que delícia, pessoal, muito obrigada. Ó, a Alessa Yuri falando, cheguei só agora, mas vai ficar gravado, tá? Ali, a Alessa, né? No nosso feed. E teremos mais papos, né? Se Deus quisesse, sobre, né, essa naturologia que eu confesso para vocês que eu fiquei apaixonada, né, quando eu conheci. Então, muito obrigada, Bruna, por tudo, tá? E agradeço mais uma vez, né? Hoje eu tô essa semana eu tô numa semana realmente de agradecimento, né? A todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória, né? Eu não vou entrar nisso a fundo, porque senão eu já começo a me emocionar realmente, porque a gente começa a lembrar tudo que a gente vivenciou. Quantas vezes eu fui te buscar 6 horas da manhã para a gente passar o dia sem almoço no laboratório, né? Tomando café, minha mãe fazendo pão, né? A Sidoca fazendo torta e a gente lá trabalhando. Então, eu quero dizer mais uma vez, né? Isso, quero dizer mais uma vez muito obrigada por tudo mesmo. E a gente não constrói nada sozinho, né? Então, a gente poder contar, a gente poder saber que a gente conhece ao longo da nossa trajetória ser humanos extraordinários, eu acho que faz esse momento que eu estou vivendo hoje, ele ser mais extraordinário ainda, né? Porque o coração, ele traz memórias, assim, e Bruna, assim, eu tenho memórias contigo que eu sou imensamente agradecida. Então, muito obrigada, tá? Obrigada. Você também, né, minha amiga linda do coração, minha irmã. Então, fiquem com Deus, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem estamos aqui de volta, né? 19 horas. E qualquer dúvida, é só mandar um direct pra nós. E para a Bruna também, coloquei ali, né,
@Lanex, o nosso laboratório lá na Unisul, pessoal. @Bruna ali, quem quiser bater um papo, né, com ela, tá bom? Fiquem super à vontade aí. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus, gente. Obrigada pela companhia mais uma vez. Tchau, Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Lari. Obrigada. Bye, bye.